Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Djalen, né? Como eu sempre gosto de falar. Sou mãe dos gêmeos Luca e Lara e de um rapaz chamado Roger. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de amamentação gemelar, né? Quando a gente descobre que está grávida de gêmeos, uma das primeiras dúvidas é: vou conseguir amamentar meus bebês exclusivamente, né? A gente já tem receio quando é um bebê só, imagina dois, né, gente? Então, hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas que eu sei que surgem a respeito desse assunto, né? E a gente quer fazer o nosso máximo para amamentar os dois exclusivamente. Gente, é possível, há inúmeros relatos de mães que amamentam gêmeos exclusivamente até os 6 meses. E sim, é possível mesmo. Você pode, e tem algumas coisas que a gente pode se prevenir para que nada dê errado nesse processo, certo? A amamentação é um ato de amor da gente com os nossos filhos e a gente deve se esforçar ao máximo para a gente conseguir isso, né? Além da saúde deles, né? Essa semana eu estava até vendo num grupo de mães que eu participo, uma mãe postou lá a diferença do leite materno quando o bebê estava saudável e do leite materno totalmente de cor diferente quando o bebê estava doente, né? Então, o nosso organismo é tão maravilhoso que ele consegue identificar quando o nosso bebê está precisando de alguma coisa porque está doente, né? E ele vai suprir essa necessidade para que o bebê não adoeça. Então, o maior ato de amor que a gente pode fazer por eles é esse, né? Apesar de ser uma coisa muito sofrida realmente no início, né? Estejam preparadas, mas é só o início, gente. Depois que passa o período do início, tudo fica mil maravilhas. Inclusive, a ligação de amor que se cria entre mãe e filho quando se amamenta não tem explicação, que é, assim, a maravilha do mundo. Então, é importante assim, mas por que nosso organismo consegue amamentar os dois bebês? Porque nosso organismo consegue produzir leite à medida que tem demanda, né? À medida que ele é estimulado. Então, se você estimula por 2 bebês, ele vai produzir para 2 bebês o suficiente, certo? Mas o que é que pode ocorrer para que essa amamentação dê errado? Né, que você não consiga, porque vem aquela história, porque eu não tenho leite suficiente, porque meu leite é fraco, porque isso, que é tudo mito, gente. Não existe isso. Não existe mãe que tem leite fraco, não existe mãe que não tem leite suficiente. Existe algumas coisas que acontecem nesse processo que fazem com que a mãe não tenha leite suficiente realmente. Então, o que é que pode acontecer para que o bebê não consiga mamar adequadamente? Né? Ele pode não ter a sucção suficiente. Por quê? Os gêmeos, eles tendem a nascer menores. Então, muitas vezes prematuros, né? Então, eles não conseguem amamentar, sugar com a força que eles precisam para se sustentar, né? Para o crescimento deles. Então, se eles não amamentam na quantidade que eles conseguem, isso não vai estimular o peito da mãe, que acaba não produzindo leite suficiente, né? Essa é uma das causas. Outra coisa é quando o bebê não faz a pega do peito correto, né? Nosso mamilo tem vários furinhos e quando ele mama só no bico, fere o peito da mãe e ele não consegue fazer a sucção correta para estimular mesmo o peito, né? E também tem a questão dos bebês, que acontecem muito com gêmeos também. Bebês que nascem prematuros têm uma tendência a dormirem muito, né, serem dorminhocos e não conseguirem mamar. Por exemplo, a mãe não consegue acordar. Quando acorda, eles mamam um pouco e depois logo volta a dormir, sem ter enchido a barriga, né, sem ter mamado o suficiente. Então, o peito não entende que ele precisa mais daquele leite, né? Entende que ele só precisa daquilo, ele mama um pouquinho, dorme, aí daqui a pouco mama um pouquinho, dorme, às vezes não acorda para mamar. Então, vou falar um pouco sobre isso, né? E tem também a questão do empedramento, né? Quando o peito da gente empedra, a gente tem mais dificuldade de amamentar o bebê. E o bebê também tem mais dificuldade em mamar.
e também tem uma solução para isso. Fora essas causas que podem acontecer com o bebê, ainda tem algumas coisas relacionadas à mãe, que é a ingestão de água e a alimentação, né? Que deve ser balanceada, não deve se começar uma dieta rígida nesse período, e tomar água bastante suficiente. Se para um já é necessário tomar bastante água, para dois tem que tomar dobrado. Então, o que é que a gente pode fazer para prevenir essas coisas que eu falei para vocês, né? Primeiro, você deve oferecer seu peito toda hora que o bebê mostrar sinal de fome, em livre demanda mesmo, porque seu peito está inicialmente aprendendo quanto os bebês precisam de leite, né? Que é justamente o início antes de empedrar. Quando ele empedra, porque ele está produzindo leite bastante, ele ainda não sabe quanto leite a gente precisa. Então, ele está regulando a quantidade de leite produzida. Então, o que é que você deve fazer? Você oferece seu peito sempre que os bebês estiverem mostrando sinais de fome. E se você notar que eles não estão sugando e não estão ficando satisfeitos com o quanto eles estão comendo, você deve ordenhar o leite no tira-leite. Então, por isso, é necessário que vocês comprem um tira-leite antes de os bebês nascerem, porque logo em seguida que você chegar em casa, você vai precisar usar. Né? Você pode precisar usar, acontece de não precisar, claro. Mas é uma ferramenta muito necessária para a gente, para as mães de gêmeos, que sempre tem um ou outro bebê que tem algum problema na sucção. Então, o que é que você vai fazer? Dá de mamar os dois, tenta com que eles mamem o máximo possível. Depois que eles terminam de mamar, se você sentiu que não mamaram o suficiente, que não estão tomando leite suficiente, você vai tirar com o tira-leite, guardar esse leite, porque o tira-leite vai estimular mais seu peito. O peito vai entender, eles mamaram e eu ainda preciso produzir mais, porque eles continuam mamando se você continua estimulando com o tira-leite. Aí você guarda esse leite. Quando for na próxima mamada, você deixa eles mamarem. E esse leite que você tirou na mamada passada, você oferece como forma de complemento. Por quê? Porque você vai ajudar o bebê a aumentar o estômagozinho dele, né? Para ele mamar o suficiente que ele precisa, né? Uma mamada completa. Inclusive, é recomendado porque nosso leite tem fases, né? O peito tem fases de leite. A primeira fase, ela tende a ser mais para saciar a sede do bebê, né? Para hidratar. E a última fase é a que tem calorias, a que tem mais gordura e que dá aquela sensação de saciedade ao bebê que faz ele engordar. Então, é necessário que os bebês tomem as duas fases do leite, certo? Então, você deve estimular seu peito com tira-leite e guardar esse leite para você dar como forma de complemento depois. Aí, o complemento você pode dar com copinho, tem gente que dá com colher, com seringa. Eu dei com um processo de translactação, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, tem muitos vídeos no YouTube que ensinam que você dar o complemento ao bebê através de sonda, porque que a sonda pode colocar no próprio seio ou pode colocar no dedo, né? Então, como as enfermeiras dão nas maternidades normalmente hoje em dia. Então, você deve fazer esse estímulo para que daqui a pouco que eles ganhem mais força, eles possam mamar sozinhos, né? Então, outro problema é a questão do mamilo, se ele ferir o mamilo, se você não estiver conseguindo fazer a pega corretamente. A gente instintivamente tende a colocar o bebê, enfiar o nosso peito na boca do bebê. E, na verdade, a gente deve deixar que o bebê abra bem a boca para colocar o peito inteiro na boca dele. Por quê? Porque quando a gente coloca o peito, quando eles abrem bem a boca para a gente colocar o peito, eles conseguem abocanhar o mamilo inteiro da forma correta. Se a gente fica enfiando na boca, eles tendem a chupar só o bico, aquilo vai ferir o bico e eles não vão mamar corretamente. Se você tiver algum problema ainda nesse sentido, eu aconselho que você chame um profissional da área para lhe ajudar pessoalmente, né? Porque isso é um procedimento que talvez uma pessoa lhe mostrando manualmente seja melhor. Também tem outra coisa que você deve ficar atento, que é a posição que o bebê está no seu peito.
Para ele ficar com o nariz desobstruído, né? Porque a gente, quando bota o bebê de lado, ele fica com o nariz, o peito tampando o nariz dele. E não é a forma certa. A forma certa é o bebê estar de frente para você, totalmente de frente, né? Como se você estivesse de frente para ele. Ele tem que estar de frente para o seu peito. Assim, não obstrui nariz, você não precisa se preocupar com isso. E também o bebê fica na posição certa para comer. Né? Então, outra coisa que pode acontecer é o bebê dormir demais. Como eu já falei aqui, foi um dos problemas que eu tive, né, com um dos meus gêmeos, que o bebê dorme demais, não acorda para mamar. Você tem que acordar, como eu falei anteriormente, não tenha pena, tire a roupa, porque ele com frio acaba acordando. Às vezes eu precisava passar um algodãozinho gelado no pé, mas é necessário, gente. A gente fica morrendo de pena, mas pior do que isso é o bebê não ganhar peso e não se desenvolver. E sobre o empedramento, vocês devem também buscar algum vídeo no YouTube que mostra, né? Porque é importante que antes de você dar de mamar ao bebê, quando seu peito estiver empedrado, que você faça massagem nele com as pontas dos dedos, massageando o peito por completo, até chacoalhando ele bastante, para que o leite fique mais fácil de ser sugado pelo bebê, porque quando o peito está empedrado, o bebê não consegue mamar. Primeiro porque o bico do peito fica duro e ele não consegue abocanhar a auréola. E segundo que o leite mesmo fica difícil de sair. Quando você faz essa massagem, não, você amolece o peito, você amolece o leite e você deixa o bico molinho para poder o bebê pegar corretamente. Então, se você, além disso, você pode, depois que os bebês mamam, porque o peito está produzindo bastante leite, eles vão mamar, vão ficar saciados e o peito ainda vai estar cheio, porque está empedrado. Então, você deve pegar o tira-leite e tirar o leite, até para que é nesse momento que seu peito está entendendo a necessidade de leite que você tem. Então, se você tirar com o tira-leite, ele vai entender que você precisa de todo aquele leite e vai produzir cada vez mais. E a minha experiência, como eu falei para vocês, foi que uma das minhas bebês não mamava bem, né? Na verdade, eu tenho um casal e a menina não mamava bem porque ela dormia muito. Então, eu tinha que acordar, era uma confusão. E ela não mamava, ela começava a mamar, logo ela parava porque dormia, né? Então, foi todo um processo para eu conseguir que ela mamasse corretamente. Passei algum tempo dando realmente leite a eles na sonda, né? E sempre que eu não estava achando que ela não tinha mamado suficiente, eu complementava tirando leite, né? No tira-leite. Então, o tira-leite é importante que vocês tenham, né? Como eu disse, antes de os bebês nascerem. É importante que vocês tenham 3 coisas para amamentar bem os gêmeos, né? Tem um tira-leite, tem uma almofada de amamentar, porque facilita na questão das posições que você vai colocar eles no início, né? Como no início eles mamam bastante, muito tempo, é importante que você aprenda com a almofada, fica mais fácil para colocar os 2 ao mesmo tempo, mas mais na frente eu vou falar sobre isso. Então, tira-leite, almofada de amamentar e alguns potinhos de vidro para você armazenar o leite na geladeira ou no congelador se for necessário. Certo, gente? Então, agora alguns processos especificamente de gêmeos, né? Como eu devo amamentar os gêmeos? Primeiro, você deve definir um peito a cada mamada para um. Por exemplo, eles vão mamar agora. Então, você bota um no esquerdo e outro no direito. E faz com que eles mamem o peito completamente, até secar. E eles encherem a barriga. Quando for na próxima mamada, você já muda o lado. Bota o outro. Se você botou um no esquerdo, você vai estar no direito agora e o outro no outro, né? No outro peito. Para que justamente eles recebam, é importante que você deixe que eles mamem o peito inteiro, para eles receberem todas as fases do leite, né? Que só começa após 15 minutos em média que eles estão mamando. Ou seja, não deixe seus bebês pararem de mamar antes desse tempo, né? No início, normalmente os bebês mamam até 40 minutos, é normal até 1 hora.
Então, fiquem alertas quanto a isso, né? Então, por que eu tenho que trocar o bebê de um peito para o outro, sempre? Primeiro, porque ele vai trabalhar os dois lados do maxilar, né? Porque à medida que você bota em cada lado, ele vai trabalhar os dois lados. Segundo, para que seu peito reconheça os dois bebês, né? Porque cada bebê tem um tipo de sucção. Se você fica botando só em um, o outro peito não reconhece a necessidade do outro bebê. E, como sempre acontece, um bebê que suga mais e o bebê que suga menos. Se você bota um em cada lado, se você alterna, o bebê que suga mais acaba estimulando o leite para o bebê que é mais fraco, que suga menos. Então, acaba que o peito vai produzir a mesma quantidade de leite dos dois lados, né? E um peito fica maior que o outro, né, gente? Se um bebê suga menos e o outro suga mais, acaba que o peito fica desproporcional. Então, é importante que você alterne esse peito. No início, é difícil a gente gravar, inclusive, quem mamou a última vez em cada peito. A gente tá morta de cansada. A gente não consegue nem raciocinar, porque a gente só faz amamentar da vida, né? E passa muito sono. Então, a gente não consegue gravar, gente, quem mamou em cada peito. Então, eu sugiro que vocês anotem, né? Quem tem gêmeos idênticos, então, piorou, porque aí é que é difícil. Tem que anotar tudo, porque não consegue ver, lembrar quem mamou em cada peito da última vez, né? Eu com meus gêmeos totalmente diferentes, eram uma menina e um menino, e eles são super diferentes, parece nem que são irmãos, mas eu esquecia. Na próxima mamada eu não lembrava qual era o peito que eles tinham mamado. Então, vocês anotem, que é importante. No início, é instintivo da gente querer colocar o bebê que suga mais no peito que está menos dolorido, né? Então, a gente fica querendo, ou então dá o peito que às vezes um bebê fica querendo só um peito, que é mais fácil, às vezes o bico é diferente de um lado para o outro. Então, a gente fica com essa tendência a querer dar só um peito a um e a outro, gente, mas não façam isso. Deixe que o senso de mãe de vocês falem mais alto e faça a coisa certa, porque senão depois as consequências são ruins. Então, dá de mamar aos gêmeos juntos ou separados, né? Qual é a diferença e qual é o melhor? Não tem nenhum problema as duas formas, gente. Pode ser feito dos dois jeitos, mas quem dá de mamar aos bebês no início juntos é muito mais importante, é muito melhor para a mãe. Por quê? Para a mãe e para o bebê também, porque acaba que quem já tem filhos sabe que quando você está dando de mamar ao bebê em um peito, o outro peito está vazando, né? Então, imagina os dois bebês. Se você está dando de mamar um, o outro também está sendo estimulado. Então, acaba que o seu peito tende a produzir mais leite. E quando os bebês nascem, eles demoram muito no peito. Aí, tipo assim, eles passam 40 minutos a 1 hora mamando. Imagina, ele passa 40 minutos a 1 hora, aí depois você pega o outro, passa mais 40 minutos a 1 hora. Você não vai ter tempo nem para comer, nem para fazer nada da sua vida. Então, eu sugiro que, inicialmente, pelo menos, vocês se esforcem para dar de mamar os dois juntos, né? Até porque eles também criam uma rotina de horários para comer, dormir, tudo no mesmo horário, já desde que nasce, né? Facilita o dia da mãe bastante. E qual é a desvantagem disso? Tem que ter uma pessoa, gente, para colocar o outro bebê no peito. Você não consegue botar sozinho. À medida que você bota um bebê no peito, você fica sem braço para botar o outro. Então, tem que vir alguém lhe auxiliar. E, por exemplo, às vezes o bebê solta o bico do peito no meio da mamada. Essa pessoa tem que estar lá de prontidão para recolocar o seu peito, porque você está com as duas mãos ocupadas dentro da boca do bebê. E isso normalmente causa um transtorno. Nem sempre as mães têm essa pessoa que possa auxiliar. Eu, no início, tinha minha irmã, né? Minha irmã também tem gêmeos, viu, gente? Então, ela me ajudou muito no primeiro mês, né, nos primeiros dias, e ela ficou aqui comigo, e ela me ajudava nessa questão de colocar o segundo bebê no peito e colocar o bico quando saía. A Lara soltava muito o bico do peito, né, e ela ficava me auxiliando, até para que eu conseguisse dormir algum tempo. Sempre que
você faz uma rotina em casa, tem algum horáriozinho, normalmente é de manhã, que eles ainda trocam muito a noite pelo dia. Quando você dá o banho, eles tendem a dormir um horário mais longo. Aí você tira esse horário para você dormir pelo menos 2 horas seguidas, porque é o máximo que a gente consegue no início. Mas é um período, gente, passa, vocês tenham força para continuar. Então, e as desvantagens são essas, né? Também tem outra desvantagem que é os horários dos bebês, infelizmente, não são iguais, né? Aí o que é que algumas mães fazem, que eu fiz também, tipo, quando o primeiro bebê tem fome, ela já bota o outro também. Acaba pegando pelo que tem fome mais rápido. Então, mas a mãe que fica sozinha com os bebês, ela não vai ter essa opção. Então, ela vai ter que dar separado mesmo. E não tem nada de errado com isso. Só que a desvantagem é que fica muito cansativo, né? É muito difícil você continuar dando só. Acaba que a pessoa vai tendendo a dar fórmula. Mas é importante que você tenha essa consciência que nos primeiros dias é difícil, mas depois passa. O bebê começa a ter uma eficiência para mamar e ele vai mamar mais rápido. Quando ele mama mais rápido, você fica, tipo assim, ele mama em 15, 20 minutos, depois o outro mama 15, 20 minutos e tudo vai ficar bem até que venha a próxima mamada. E a vantagem também dessa questão de dar separado é que você respeita o horário de cada um, né? Quando os bebês estão com fome, cada um em seu horário, você dá de mamar. Então, eu dei de mamar, como eu disse a vocês, juntos no início e depois eu dei separado, porque depois eu ficava com eles à noite sozinha, porque meu marido trabalhava de manhã cedo, então, às vezes, normalmente eu não ficava acordando ele à noite, eu tinha que ficar só, então eu dava separado mesmo. Acabei acostumando e eles com o tempo também ficam bem eficientes em mamar e não tem nenhum problema com isso. Bom, gente, hoje o que eu tinha para dizer a vocês era isso. Deixa eu ver, acho que tem alguém que colocou aqui, até recém-nascido deixa esse tempo, se dormir, acordo. Recém-nascido é principalmente, tá? O que você tem que fazer com recém-nascido é perguntar à sua pediatra qual é o tempo máximo que você pode intercalar as mamadas. Ela vai lhe dizer, normalmente, nos primeiros dias, ela diz que o máximo de tempo que um bebê pode ficar sem mamar, principalmente gêmeos que nascem com baixo peso, são 3 horas. Não pode deixar passar desse horário, você tem que acordar para dar de mamar. Agora sim, isso é relativo de bebê para bebê. O certo é você perguntar à sua pediatra qual é o tempo que ela recomenda para o seu bebê, certo? Qual é o tempo máximo que você pode dar sem mamar. Por exemplo, no início a minha pediatra recomendou que eu desse de 3 em 3 horas. Quando ela já estava um pouquinho mais velha, que já estava ganhando peso, aí ela disse que eu podia deixar até 4 horas, né? Eu sofri muito com isso, porque eu ficava o tempo todo em cima de Lara para ter que acordar ela. Então, facilitou minha vida nessa questão que ela foi ficando mais velha e isso eu podia aumentar o horário. Mas eu não aconselho, gente, aumentar esse horário, porque eu fiz isso com Lara, mas acaba que os bebês não comem suficiente de dia e acabam não dormindo bem à noite. Se você der de 3 em 3 horas de dia, que você está acordada, que você está bem, e à noite você dá um intervalo maior, é melhor do que você dar isso depois, tá, gente? Não no início. No início o bebê teve fome, come, o bebê teve fome, come. Mas depois que eles começam a mamar melhor e ficar com um peso melhor, vocês começaram a introduzir uma rotina, o melhor é que você dê de 3 em 3 horas e depois, de noite, eles fiquem sem mamar até mais tarde. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se é possível dar ao mesmo tempo para os dois, não, eu já respondi. Meu irmão teve também gêmeos. Engraçado, né? Mas o da minha irmã são gêmeos univitelíneos, né? Que é, assim, um acaso. E os meus foram como se fosse genético, apesar da minha família não ter nenhum histórico. Eu ovulei nos 2 ovários e nasceu um casal. Mas, engraçado, minha mãe, sem ter nenhum histórico na família, teve as 2 filhas que ela tem e tiveram gêmeos. É bacana, porque assim tem mais experiência na família para ajudar, né? Minha irmã me ajudou muito no início. Bom, acho que é isso. Gente, obrigada
terem vindo. O YouTube é de Jalen, né? Como se escreve meu nome, Gêmeos a Bordo. Todas as lives que eu faço vão ficar lá gravadas, né? Para achar alguma que vocês queiram ver passadas. Vocês podem acessar lá que fica mais fácil. Quem quiser me seguir no Instagram é Gêmeos a Bordo LL, né? De Luca e Lara. Que eu posto a rotina toda dos meninos, eu posto a hora que eles dormem, que eles acordam. Às vezes, quando eu consigo, eu posto a rotina que eu faço com eles para dormir. Durante o dia, o que eles estão comendo, todo o processo que eu faço com eles, às vezes eu dou muitas dicas nos stories. Então, se vocês quiserem assistir, é muito bacana, me ajuda. E no Facebook ficam esses vídeos que são um pouco mais longos, né? Também ficam as lives gravadas. Então, quem tá seguindo a página aí também tá com todo o conteúdo aí. Então, deixa eu ver, os meus e do meu irmão foram bivitelinhos. Meu irmão teve 2 meninos e 2 meninas. Ai, que bacana! Normalmente isso aí é bem histórico. Na verdade, o irmão, né, não tem muita influência, porque o homem não... É mais uma coincidência, o homem não influencia, né? Infelizmente, na gravidez gemelar, só quem influencia na questão genética é a mulher, né? O univitelíneo não, que é um acaso, mas quando tem genética, só a mulher que pode ter histórico na família para vir essa genética, o homem não. Então isso aí foi igual comigo e minha irmã, né? Uma certa coincidência. Então, gente, até a próxima e fiquem com Deus.